Em seguida, a gente vai falar aqui sobre o que se faz hoje nos procedimentos que exigem as câmaras hiperbáricas. Nesse caso aqui, estamos falando de recuperações de lesões graves, que acontecem, essas recuperações muito mais rápidas, os benefícios que tem, né, em relação ao jeito tradicional e aquilo que a gente tinha aqui como para tratar isso tudo, né? E também o aumento importante da quantidade de oxigênio no sangue, que ajuda na cicatrização, a recuperação dos tecidos. Esse tipo de tratamento já é utilizado há algum tempo em várias doenças, como infecções graves, embolia, feridas que nunca cicatrizam, né? E que hoje a gente tem aqui, graças a Deus, né? Pertinho da gente. E é sobre esses tratamentos todos, esses procedimentos, esse uso da câmara hiperbárica, que a gente vai tratar hoje com a presença da enfermeira responsável pelo Centro Hiperbárico e a Comissão de Curativo do Hospital Carlos Fernando Malzani. Ela é Rafaela Guandalini, que está com a gente. Bom dia, Rafaela, tudo bem? Bom dia, Décio, tudo bem? Que maravilha isso, hein? É um benefício aí para a população aqui de Matão. A região vem para cá também fazer, né? Toda a região a gente está abrangendo também, É? uma micro-região no início, né? A gente começou com pequenas regiõezinhas aqui e atualmente a gente recebe até pessoal de grande distância, Mais como distante Estirapina. até, né? Aí você vai em cada setor do hospital, você vê que o hospital acabou virando uma referência de região, né? Como o dia que eu fui lá conhecer, o Davi foi quem, né, levou a gente para conhecer o setor de hemodiálise, por exemplo. A gente viu lá, né, doentes de Matão, de Ibitinga, Tabatinga, Taquaritinga, um monte de cidades aí da região. Chega a ser um benefício para a população em geral, né? Atualmente o nosso hospital está crescendo bastante e com isso a gente tem que ir agregando novas tecnologias. Eu digo assim, que de outros setores que a gente sabia que a região precisava e é atendido, também nesse agora a gente fica sabendo que a região é atendida ali, né? Exatamente. Antigamente, nossos pacientes eles eram encaminhados para São José do Rio Preto, o que gerava aí 130 quilômetros aqui. 1h30 de viagem, mais 1h30, 2 horas de tratamento na sede lá de Rio Preto, e depois eles voltavam para Matão. Ou seja, 6 horas aí de tratamento, vamos dizer, contando aí com o translado desse paciente. Atualmente, Hoje. nós temos esse benefício aqui no nosso hospital. Pertinho da gente, né, Adalberto? É verdade, o que facilita, né, Décio? Você imagina você daqui, São José do Rio Preto, ficar 2 horas lá, alimentação, depois voltar novamente e volta cansado depois de passar por um procedimento, né? Hoje nós temos aqui em Matão, isso é importante para Matão e também para a região, porque o hospital hoje não atende só Matão, né? Exatamente. Fala pra gente dessa câmara hiperbárica. A gente tá falando aqui, eu mesmo sou curioso, tá? Eu já vi através de foto, conheci no hospital também essa câmara hiperbárica, mas explica pra gente como é que funciona, como é que ela atende o paciente. Inicialmente, vou falar no modo mais grosseiro possível, né? A câmara hiperbárica, ela funciona para comprimir moléculas de oxigênio. Se você me permitir, pode continuar a sua explicação. Pois Aqui nós temos uma imagem que acho que podemos soltar sem sim. áudio. Enquanto você vai falando, fique tranquilo. Perfeito. A gente vai estar também, para o pessoal entender melhor, o que você for explicar agora, e a imagem vai cobrindo aquilo que você vai dizer. Pode disparar essa imagem do que é uma câmara hiperbárica. Isso. Ali nós temos na imagem um turbilhão, que a gente fala que é a máquina em si, né? Onde o paciente é preparado anteriormente para receber esse tratamento. Então, ele é acomodado na maca e a gente estabiliza esse paciente para que ele possa passar por esse tratamento. Posteriormente, ele é colocado dentro dessa câmara, né? Lá dentro da câmara, a gente tem a compressão da molécula de oxigênio para que esse paciente possa inalar, tornando um tratamento sistêmico, fazendo com que ele cicatrize mais rápido devido ao aporte de oxigênio que a gente injeta dentro da máquina. Rafaela é tranquila, né? A gente percebe algumas pessoas que têm medo de entrar dentro do objeto desse para fazer um exame. Até tomografia tem gente que tem medo, mas é um tratamento tranquilo. É um tratamento que não oferece grandes riscos, né? Todo tratamento médico a gente tem os riscos. Certo. Mas as complicações estabelecidas assim dentro da câmara hiperbárica são muito raras. Nós temos o apoio aí dos médicos, onde a gente pode estar neutralizando esse paciente quanto à ansiedade. A gente oferece todo o suporte aí
para controle da ansiedade, mas é um tratamento que não tem grandes complicações. O que o paciente geralmente sente dentro da câmara hiperbárica é aquela pressão quando a gente anda de avião ou quando a gente desce a serra para ir para a praia, que é aquela pressãozinha nos ouvidos, já que a gente está proporcionando uma pressurização atmosférica nesse paciente. Bem, eu percebi que é muito tranquilo, porque quando eu visitei aqui Matão, a sala onde tem os equipamentos para fazer os exames, tinha até, se não me engano se tem ou não tem ainda, acho que era uma foto, uma imagem do mar, bem tranquilo ali, né? Exatamente. O pessoal que está ali acompanhar, ficar olhando ali tranquilo. Nós associamos a câmara hiperbárica com um tratamento de mergulho, né? Então, geralmente a gente fala, o paciente passa 90 minutos em mergulho, ou seja, sobre uma pressão atmosférica maior, para que a gente possa comprimir essa molécula de oxigênio, para que ela fique solúvel tanto no plasma quanto o aporte nutricional para todas as células. Bem, já faz algum tempo, eu tenho conhecimento que tem esse aparelho aqui em Matão, no Hospital Carlos Fernando Monzoni, como você falou, e eu presenciei muitas vezes as pessoas se deslocarem para outros municípios para realizar esse tratamento. Agora eu gostaria que você falasse o que eu achei interessante, os benefícios do tratamento feito pela câmara hiperbárica. Principalmente, eu vou falar no caso que eu conheço, que são as pessoas acometidas pela diabetes. Né? Exatamente. Muitas pessoas com um certo tempo, as pernas, por exemplo, algum cuidado que tem que ter, são feridas que aparecem e que se demoram muito para poder cicatrizar. Sabemos aí que o diabetes ele causa uma lesão tecidual, né, nos nervos, onde a gente para de sentir a sensibilidade, que leva a lesões que potencialmente não cicatrizam durante anos. Né? Com a câmara hiperbárica, nós oferecemos esse aporte nutricional da célula, fazendo com que o oxigênio fique circulante tanto no plasma quanto pelas hemácias, nutrindo toda essa célula, podendo ser também potencializado quanto ao uso de antibióticos, contra bactérias anaeróbias, né, que não resistem à presença de oxigênio. E aí a gente produz a aceleração do crescimento dessa célula, né? É como se fosse um adubo para a célula. Nós nutrimos elas de oxigênio, 100%, para que ela possa evoluir mais rapidamente, gerando assim a cicatrização. Nós falamos aí do diabetes, mas existe outros tratamentos também, né? Isso. A gente trata todos os tecidos em sofrimento, ou seja, aquele tecido que está em sofrimento de oxigênio pode ser pós-operatório, pode ser decorrente de uma picada de aranha, picada de cobra, né, que a gente chama de vasculite. Então, todos esses tecidos em sofrimento é tratado com a câmara hiperbárica. Agora vem aquela dúvida, né, que a gente sempre tem, tá? Qualquer pessoa pode fazer esse tratamento através desse equipamento? Quais os cuidados que tem? Existem algumas recomendações? Nós temos, como todo tratamento médico, contraindicações absolutas e algumas relativas, né? Então, as absolutas são usos de alguns quimioterápicos, que a gente potencializa os efeitos colaterais. Então, para tudo isso, a gente precisa de um acompanhamento médico, estabilização das doenças de base, né? Que são as diabetes e hipertensões aí, que acometem metade da população. E aí, a gente, equilibrando essas doenças, a gente consegue proporcionar um tratamento sem grandes riscos. Rafaela, e no caso de pessoas, por exemplo, eu tenho uma pessoa que ela é diabética e também tem um marca-passo, tá? Nesse caso, precisa de uma orientação, essa pessoa está habilitada a passar por esse exame, ela consegue passar por esse exame para poder estar curando uma ferida que apareceu pelo corpo? Esse marca-passo, se ele não for externo, a gente não tem grandes complicações, tá? Não tem nenhuma complicação. Bem porque, assim que chega com o marca-passo, nós acionamos aí a equipe da cardíaca para nos auxiliar nesse tratamento contínuo aí com a câmara hiperbárica. Se o marca-passo for externo, daí a gente precisa de alguns cuidados. A recuperação é rápida, que a gente vê todo mundo que passa por esse tratamento é porque já tentou todos os outros objetivos e não conseguiu, tá? Exatamente. Está fazendo o tratamento, não conseguiu, é muito moroso, é um sofrimento todo pela população e a gente vê as pessoas comentarem que passou por esse equipamento que é bem rápido o tratamento. Realmente, assim, é um benefício muito a curto prazo, pensando num paciente que passou preso no sistema da rede aí durante 3, 4 anos tentando tratar uma lesão. Então, um tratamento que a gente fala a curto prazo de 2, 3, 6 meses é o ideal dentro da câmara hiperbárica. Então, vai variar esse período de tratamento decorrente da lesão que nós temos.
Mas um paciente que passou 3 anos na rede e a gente curar essa lesão em 6 meses é um benefício tanto para o paciente quanto para os cofres públicos aí, que não vai mais ter esse paciente fazendo curativos diariamente, que a gente sabe que não é barato. Existe uma quantidade de sessões que as pessoas têm que fazer ou vai de cada pessoa, cada situação? Varia de caso para caso. Então, aí nós temos o médico hiperbarista, ele avalia junto comigo as lesões e aí ele passa essa prescrição de quantas sessões seria necessário para a cura daquela lesão. Tem ideia mais ou menos quantas sessões terapêuticas acontecem aqui no município de Matão? Mensalmente, nós ocupamos cerca de 400 sessões ao mês. 400 sessões ao mês. Em média, 400 sessões ao mês. É um grande número, né? É um grande número. Para atender toda a região, atendendo o Matão e toda a região. Agora, aquela pergunta para quem está acompanhando a gente, tá? O equipamento está aqui no hospital, tá? É para atender só gente que tem um poder aquisitivo maior ou tem à disposição, tem convênios. Eu, se não me engano, há alguns meses atrás, o ano passado, eu percebi que a Prefeitura de Matão, até acompanhando os atos oficiais, adquiriu uma quantidade de exames para deixar à disponibilidade da população. Isso acontece, as prefeituras não só de Matão, mas da região também, acabam adquirindo esses exames para atender a população? Isso. Aqui nós somos muito beneficiados aqui na nossa região, porque nós temos um centro de avaliação de feridas na rede, que funciona como uma triagem. Então, inicialmente, nós tentamos tratar essa lesão com alguns recursos mais modernos na rede. Caso contrário, não seja efetivo esse tratamento, ele é indicado a câmara hiperbárica, né? É um benefício público, que eu falo assim, a gente não posso dizer que nós atendemos SUS, mas sim com prefeituras e municípios credenciados com o nosso serviço. Bem, tem algum efeito, Rafael? Me permita, não estou achando a palavra agora, uma contraindicação, melhor, eu passei pela câmera, eu vou ter algum efeito, vou sentir efeito colateral? Isso. Geralmente os efeitos colaterais é um pouquinho de surdez no início do tratamento, porque o organismo não está acostumado com a pressão que nós estamos ofertando. Perante algumas manobras que a gente orienta os pacientes, isso é revertido imediatamente. Outro efeito é uma visão turva temporária. Assim que a gente para o tratamento, o paciente já volta a enxergar normalmente. Eu imagino que deve ter um processo, né, para fazer o tratamento. Você falando de hiperbárico, eu imagino aquelas pessoas que fazem mergulho, por exemplo, né? Exatamente. Que quando volta também tem um tempo ali para poder ficar ainda, para poder sair daquele tubo, vou chamar desse jeito como leigo. Na câmara hiperbárica é mais ou menos a mesma coisa? Exatamente. E a gente trabalha com tabelas de compressão e descompressão. Referente ao mergulho que você citou, é muito exemplificado o mergulho livre. Quando o mergulhador desce rapidamente para o fundo do mar, só que ele sobe dando pausas. Essas pausas são necessárias para que a gente dilate essa molécula de oxigênio para não ocorrer alguns barotraumas. Quanto tempo de tratamento e uma vez, vou fazer o tratamento hoje, quanto tempo eu fico dentro desse objeto, dentro da câmara hiperbárica? O tratamento varia, como eu falei para você, de tipo para tipo de lesão, mas em média é 90 a 120 minutos sob mergulho. As pessoas chegam a dormir ou não? Chegam a dormir, muito bem. Eu imagino, né? Porque se eu ficar quietinho eu vou dormir, gente, com certeza. Dentro da câmara nós temos a comunicação pelo interfone, né? E além do mais, o paciente tem acesso à TV. Então, geralmente, ou eles ficam assistindo TV, ou aqueles que mais se sentem confortáveis chegam a dormir, sim. E aqui de Matão, a gente tem muito paciente que acaba utilizando esse exame? Felizmente, nós temos muitos pacientes e já saramos muitos outros. Então, assim, estamos numa escala aí que a gente tira um paciente e coloca outro que está precisando. Rafaela, nós falamos aí de feridas, né? Algumas feridas pós-operatórias. Existe qualquer outro tipo de doença que dá para fazer o tratamento pela câmara hiperbárica? Doenças descompressivas relacionadas a mergulho, né? Que a gente chama de embolias gasosas. Então, nós temos as gangrenas, todas essas patologias a gente consegue tratar. Como é um benefício 100% oxigênio, que não oferece risco para o paciente dentro dos protocolos, todas as lesões a gente pode estar tratando.
inclusive aquelas que não apresentam complicações. Uma cirurgia, por exemplo, extensa, nós oferecemos a terapia hiperbárica para que regenere mais rapidamente esse tecido. Bem, para você que está acompanhando a gente, quiser fazer alguma pergunta, esclarecer alguma dúvida, o WhatsApp é o 996326200 ou através do facebook.com/TV Matão. Felipe, tem perguntas por aí? Sim, no nosso WhatsApp, a Silvia, ela manda um bom dia a todos e pergunta se a câmara hiperbárica ela pode regenerar tecidos, Rafaela? É a intenção da câmara hiperbárica, regenerar tecidos em sofrimento. A única coisa que nós não conseguimos regenerar é um tecido já em necrose estabelecida, né? Um tecido que já teve a sua função aí, entrou em sofrimento profundo e chegou à necrose. Aí esse tecido a gente deveria estar passando inicialmente com um médico para proporcionar o desbridamento e posteriormente alavancar a cicatrização dessa lesão. Importante não deixar chegar a esse ponto, né? Exatamente. Todo tecido em sofrimento precisa de auxílio. Isso. Percebeu, corre, principalmente as pessoas que são diabéticas, percebeu, já corre atrás do tratamento, vê com o seu médico, se informe com ele. É claro, se o médico vê a necessidade, vai encaminhar para o hospital para poder fazer esse exame com certeza. Ô, Rafaela, pois não. Chegou mais uma pergunta aqui. A Rosana, ela pergunta se durante o processo, nesta câmara, fica imobilizado. Você consegue ter algum tipo de rotação no próprio eixo da pessoa? Ela pode se virar ali dentro? O paciente ele pode se mobilizar dentro da câmara normalmente, como se ele estivesse deitado no sofá de casa, assistindo TV, como eu disse. Então, assim, pacientes obesos a gente referencia para outras unidades, né, que tem uma câmara maior, que a gente chama de multiplace. No Hospital de Matão, nós temos a monoplace, que acomoda um paciente até 140 quilos normalmente. Perfeito. A Sônia acompanha a gente em Taquaritinga. Muito obrigado pela audiência de todos em Taquaritinga. Ela pergunta se esse equipamento também ajuda a tirar dores. Ela existe dores no joelho há muito tempo, faz ressonância e não consigo encontrar o que é. Se o aparelho pode ter algum benefício nesse caso. Inicialmente, a gente precisa saber o que é que ela tem de base, né? Qual é a patologia que aborda esse joelho. Não tem como a gente simplesmente tratar para dor sem ter um diagnóstico. Então, nós precisamos inicialmente ter um diagnóstico, mas atualmente a hiperbárica é usado para crise vaso-oclusivas na dor para anemia falciforme. Então, é a única teoria que a gente fala que dor de vaso-oclusão, aí seria indicada a terapia hiperbárica. Tá certo. Outras dores também, pode ser? Dor nas colunas, essas costas, não tem Nós nada a ver. precisamos sempre de um diagnóstico. Sim, sim. Sem um diagnóstico, a gente não consegue estar tratando efetivamente. Eu posso estar aqui falando de uma pseudociência, daí no caso. Certo. Bem, sempre encaminhado pelo médico. Sempre encaminhado pelo médico. Qualquer médico, não precisa ser um médico especialista. Qualquer médico pode estar endereçando a terapia hiperbárica e aí depois disso a gente tem as avaliações com o médico especialista e comigo que sou enfermeira na área. E agendamento, Rafaela? Como que nós estamos de agendamento hoje em Matão? A gente sabe quando começa esse exame a ser procurado por muitas pessoas e hoje o Hospital de Matão, repito, não atende só Matão, mas atende uma grande região. Como é que está o agendamento? Quanto ao agendamento, estamos até tranquilos, porque nós abordamos até 24 horas o serviço. Vai depender da adesão desse paciente e da procura realmente da população. Então, nós temos uma equipe habilitada ali para estar acomodando os pacientes das 5 horas até as 10, 11 horas da noite. Legal, né? Conhecer um pouquinho dessa câmara hiperbárica. Eu também tinha curiosidade, estou aprendendo muito aqui com a Rafaela, que trabalha já há muito tempo no hospital nesta área, né? E todos nós, é importante a gente saber o que a gente tem aqui no Hospital de Matão. Bem, Rafaela, ficou alguma coisa que você gostaria de ter falado, alguma coisa que eu não perguntei que seria importante passar para a população? Então, o que a população precisa saber dos direitos e benefícios da câmara hiperbárica, né? Então, nós temos aí um serviço que tem na cidade atualmente. Antigamente, a gente iria para outro município para executar esse tratamento, né? A procura pela câmara hiperbárica é um grande benefício para a população devido à cicatrização mais acelerada. Inicialmente, a gente precisa estar procurando a rede para que tenha esse encaminhamento. Os convênios aqui na região, a maioria aborda o tratamento hiperbárico, né? Então, atualmente nós estamos atendendo tanto municípios credenciados quanto qualquer outro tipo de convênio.
Rafaela Guandalini, enfermeira responsável pelo Centro Hiperbárico e a Comissão de Curativos do Hospital Carlos Fernando Malzone, prestou um serviço importante para nós, falando desse trabalho importante que é realizado no Hospital Carlos Fernando Malzone. Rafaela, muito obrigado pela sua participação em vir aqui com a gente passar informações importantes à população. Eu que agradeço a oportunidade de demonstrar um pouquinho do meu trabalho e fico à disposição aí caso tenha alguma dúvida.